Eis então que This Is Us chegou ao final. Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu prometi que eu ia voltar pra gente conversar aqui sobre This Is Us, e acabou que na correria eu não consegui. Gostei muito dos últimos episódios ali, porém, o último eu não gostei. Muita gente vai vir aqui criticar, porque é um vídeo sobre críticas, né? Um vídeo sobre o porquê que eu não gostei, e tá tudo bem, eu acho que algumas pessoas podem aí se identificar, outras não, tentar me mostrar um ponto de vista diferente, né? Eu acho que é sempre saudável uma discussão sobre esse assunto, mas é uma série que eu amei demais, que eu gostei demais. This Is Us foi tipo uma segunda ou terceira série minha, eu diria, favorita. Então, eu me decepcionei muito com o final, porque eu esperava muito mais. A gente veio, né, numa sequência de temporadas muito boas lá no início, né? A primeira, a segunda, a terceira. E de repente, assim, na quarta senti que sofreu uma decadência. Na quinta, que eu lembro que tava todo mundo comentando, a audiência tava disparando, né? Eu não entendi a hype naquele momento. Falei, gente, mas a quinta temporada nem tá tão boa assim pra tá todo mundo falando de This Is Us, né? Que o Randall tinha acabado de reencontrar com a mãe dele naquele momento. Mas ok, né? Vamos seguir. Eu sempre gostei dessa série, então talvez em algum momento ela volte a me surpreender. Ou seria eu que estaria envelhecendo, estaria ficando velho, amargo e sem sentimentos. Falei, talvez, né? Então vamos acompanhar pra ver o que né, continua aí da série. Eis que, né, nos últimos episódios aí, na última temporada, tivemos os seus altos e baixos dessa última temporada. Eu senti que começou, né, muito interessante por causa da separação ali da Kate. Depois ficou um pouquinho morno, né? Algumas coisas ficaram arrastadas, enroladas, do tipo, não sei porque arrastaram tanto o final do casamento ali da Kate. Não entendi, não tinha muito sentido, né? Eu não sei se era pra gente poder desvincular efetivamente do casal, mas ao mesmo tempo eles podiam ter trabalhado um pouco mais a Kate e o Philip, coisa que eles também não fizeram na metade da série e tão pouco no final. O Philip quase não apareceu nos últimos episódios. Se bobear, ele acho que nem teve fala, né? Pelo menos no último ele nem apareceu. Mas nos penúltimos, três últimos episódios, acho que, sei lá, ele não teve duas ou mais do que três falas. Então também, assim, é bem complicado. A gente sentiu que o Toby apareceu ali no finalzinho do último episódio, só pra, tipo, dar um ar da graça, falar, oi, gente, ainda gosta aqui, ainda... Esse chip ainda existe, mas sabemos no futuro que não aconteceu. Achei completamente desnecessário. Eu acho que as pessoas seguem em frente, a vida segue em frente, não tinha por que ele fazer aquele comentário pra Kate, né? Foi só pra, tipo, pra gente, né? Foi pros fãs, não foi nem entre os personagens, porque eu acho que os personagens talvez não fizessem aquilo. Talvez comentassem que eles foram casados durante muito tempo e tal, mas assim, né? Não falar, por exemplo, eu te amo pra ele, né? Já passou, já aconteceu, águas rolaram, enfim, vida seguiu. Eu senti que sim, houve um foco muito grande no Randall no final, tanto que a gente sentiu que a última cena foi do Randall. Muita gente discutindo se a série seria sobre o Randall ou sobre os trigêmeos. Eu acho que os trigêmeos, mas de qualquer forma sobressaiu ali o Randall, mas cada um teve seu momento, acho que na série, né? Porque teve um momento que o foco foi a história do Randall, a gente queria saber o que ia acontecer com o Randall e com a Beth, e daí de repente o que ia acontecer com o Kevin, e daí de repente o que ia acontecer com a Kate. Então acho que cada um, em algum momento, teve ali o seu foco na série, né? A parte principal. Então, eu não diria que ele é o personagem principal, de algum momento a série acabou, né? Com ele ali, a mãe segurando a mão dele. Importante, legal, mas This Is Us, né? Acho que isso é a gente. Mas assim, eu confesso que o último episódio ficou voltado pra morte da Rebecca. Eu gostei muito do penúltimo episódio do trem. Eu acho que foi o episódio mais lindo sobre a vida, sobre o encerrar a vida, sobre. A morte foi contada de uma forma tão delicada, né? Atravessando um trem cheio de vagões, cheio de lembranças, cheio de personagens que atravessaram ali a vida dela. Foi, assim, lindo, foi poético, foi fantástico, né? Eu, por exemplo, tenho uma síndrome muito grande, assim, de morrer, de saber o que acontece depois da morte. Muita gente também tem esse medo de morrer, né? E ficou uma forma muito poética, passou um conforto muito grande para todo mundo. Eu acho que tanto em relação à série quanto em relação à nossa vida real mesmo. Não sabemos o que acontece dali pra frente, porém, né? Temos algumas teorias, temos algumas religiões, daí cada um respeita a sua religião. Porém, não sabemos. Efetivamente, cientificamente, comprovadamente, não sabemos, tá? Então, assim, né, fica ali. Aquele limbo foi muito lindo o final dela no penúltimo episódio. Mas eu não entendi por que no último episódio se tornou todo um drama a respeito disso.
Ok, a série é sobre drama, mas não podia ter sido um drama feliz, não poderia ser como as pessoas cresceram na vida, como que ficou o futuro delas, como que ficou o futuro do Randall, do Kevin, da Kate, não só uma coisa falada, mas uma coisa vista, visual, do tipo, a gente se vê o Randall mudando, a gente vê a Kate fazendo outra coisa, né, que ela tava com um voo lá na Europa quando a mãe dela faleceu, fazendo o quê, né? Tá ok, tava ganhando, participando de uma premiação, mas assim, o que efetivamente, né? Cadê eu vendo, né? Eu vi ela no avião e só. E o Kevin também participando de outros projetos. Cadê? Queria ter visto. Os filhos, né? O This Is Us trabalhou tanto com o Jack no futuro, há 20 anos no futuro, fazendo shows, né? Mesmo ele tendo deficiência visual. E não mostrou, eu não vi isso no final. Opa, caiu alguma coisa ali. Caiu alguma coisa ali. E eu não vi isso no final. Podia ter mostrado, podia ter sido visto, podia ter sido explorado. E não vi, eu só vi as pessoas lamentando a morte da Rebecca. Tudo sobre a Rebecca. A série, não foi só sobre a Rebecca, tá? Esse que é o ponto. Sim, tiveram episódios tristes, a gente já lamentou, a gente já sofreu o luto da morte da Rebecca durante os últimos 4 episódios. Precisava o último episódio ser focado só no falecimento da Rebecca. E outra, uma coisa que me irrita muito, gente. Ok, o Jack faleceu há 20 anos atrás. A vida da Rebecca seguiu em frente. A vida de todos eles seguiu muito em frente. E assim, sim, fica um buraco vazio, mas ali o Miguel tinha preenchido isso até então. O Miguel fez parte de tudo. O Miguel ajudou, ela se apaixonou, ela, né, viveu coisas com o Miguel. E de repente o Miguel apareceu em 3 segundos no vagão e sumiu. Do tipo, o Miguel foi o quê na vida dela? Um coadjuvante? Sabe? Eu acho que ele teve tanta importância. Óbvio, não tanto quanto o Jack, mas assim, tanta importância talvez quanto os filhos ali no final, quanto os netos, talvez, porque ele continuou ali, sabe, do lado dela, ele tava ali por ela, ele, né, passou uma barra por ela, enfim, e de repente o Miguel ele foi retratado como se ele fosse um figurante, como se ela tivesse amado apenas o Jack na vida dela. Ok, o Jack foi o grande amor, né, com quem ela constituiu uma família, entre aspas, porque com o Miguel também ela tinha constituído uma família. Mas eles na série exploram apenas o único amor que é o Jack. Ou o Miguel, não. Isso assim, sério, assim, tipo, ai, sério, eu nem por mim desligaria o vídeo, eu acabaria aqui falando o quão isso foi ruim em This Is Us, tá? Então, assim, acho que a série se perdeu sim no final. Acho que os últimos episódios foram legais. Como eu disse, alguns foram reconfortantes, alguns foram bonitos de assistir, bonitos de se ver, poéticos, muito poéticos. Porém, assim, por que explorar só a morte da Rebecca no último episódio? Por que não explorar o futuro? Por que não explorar as coisas felizes, as coisas como vão pra frente, como as coisas se superam, como as coisas. Enfim, acho que as pessoas precisam ver um pouco mais de como superar problemas, como enfrentar problemas, como dar continuidade na vida, como, né? Embora mostrou um pouquinho disso quando o Randall dá aquela dancinha e fala, né? Tipo, foi um episódio triste, sim, emocionante, mas assim, gente, não precisava ter forçado a barra na tristeza. Podia ter terminado antes, podia ter sido uma morte antes. O último episódio só foi sobre velório, só foi sobre o enterro, só foi sobre a Rebecca, né? Tipo, ok, um pouquinho dos trigêmeos ali. Mas a série foi muito mais do que isso. A série foi muito mais em questão de sentimentos. Ela mostrou muitos sentimentos pra gente. E eu acho que mais sentimentos positivos do que negativos. E eu só consegui ver coisas. Talvez, né, em algum momento tenha ajudado bastante gente, né, esse último episódio. Mas isso podia ter sido explorado antes e ter deixado o último episódio apenas pra sentimentos bons. Sentimentos de superação, sentimentos legais, sentimentos de. Existe esperança, uma luz no fim do túnel, alguém, né, da sua família venha a falecer. Sim, acontece. E daí você supera isso de alguma forma, você enfrenta isso de alguma forma, você tem outros obstáculos, a vida continua de certos modos, né? A gente viu ali, por exemplo, o neto do Randall, tá? Mas e o nascimento do neto do Randall? E o nascimento do filho da Deja? E a Deja? O que aconteceu com a Deja? Começo da temporada tava lá a Deja como protagonista, de repente. Deja, cadê a Deja? Quem é Deja? Deja só ficou com uma leak ali. No penúltimo episódio a gente tava falando sobre a descoberta do Alzheimer, né? Que daí, enfim, foi uma discussão de um personagem lá que apareceu. E aí, né? Eu acho que assim, podia ter deixado ainda o final com ganchos pra fazer um spin-off de This Is Us, sobre os netos, sobre os filhos que ficaram, o Big Three, né? Tipo, os trigêmeos. E não foi isso. Deu um encerramento do tipo, vamos terminar isso aí
com a morte da Rebecca de uma maneira muito forçada, de uma maneira muito... Vamos exprimir até as últimas lágrimas do pessoal que tá assistindo. E eu confesso que pra mim, chorei, mas assim, tipo, acabou e foi só isso? Foi, eu juro, foi a sensação que eu tive. Na última cena eu falei, não pode ser só isso. Não, não pode, assim. Tem que ter mais coisa, né? De repente a Sofia, ela era só uma personagem que tava ali só pra seguir o Kevin, né? Outra coisa que, assim, me incomodou muito, por exemplo, o Kevin teve um endgame, né? Um final de série ali, com a Sofia, né? Que foi a pessoa que ele amou a série inteira. O Randall com a Beth. E daí a Kate não com o Toby. Por quê? Porque um deles tem que sofrer a separação e ser This Is Us, a vida como ela é, a vida como realmente é. Luiz, a vida realmente é assim, as pessoas se separam, casam com outras. Beleza. Por que isso não aconteceu com o Kevin também? Que era muito mais provável que acontecesse, né? Porque qual é a chance, né? O Kevin traiu a Sofia 2 vezes, acabou com ela, emocionalmente desgastou ela, e no final das contas estava ela que nem um cachorrinho correndo e vivendo a vida pelo Kevin nos últimos episódios. Ela só tava atrás do Kevin. Ela não tinha. Na história, não tinha porquê tá ali na história. Só ficou ali como a esposa do Kevin, né? Enfim, ainda roubou o casamento, a cena do casamento da irmã, que eu acho uma baita de uma sacanagem. Não basta ele ter roubado a vida inteira a cena por ser bonitão, famoso, bem-sucedido. Ele ainda roubou a cena no dia do casamento da irmã. Foi só sobre o Kevin, não foi sobre a Kate, né? E o Philip. Enfim, não curti, né? Podia, já que vai dar um endgame, um final feliz pra todos eles, né? Desce pra Kate também, né? Já que vai, né, ser tão absurdo o final, né? Tão forçado. Se desse pra Kate também, a gente ia amar ver ela com o Toby no final. E a gente ia amar, a gente ia passar pano, né? Vocês não passaram pano pro Kevin, não passaram pano pro Randall, a gente ia passar pano pra Kate também, pro Toby. Qual o problema, entendeu? Mas ficou muito assim, dois, ok. A Kate não, a Kate sempre se ferra, sabe? Então, assim, não gostei. Já que era pra passar pano pros dois, passasse pros três, entendeu? Não custava. Então, assim, confesso que eu não gostei. Pra mim não foi um final legal. Vai ser uma série que tem muito carinho, que as primeiras temporadas foram muito boas. Mas eu tentei reassistir esses dias, mas eu vi, como eu já sabia, de certo modo, o contexto da série, não tinha tanta. Não me agradava tanto mais, né? Que nem da primeira vez quando a gente assiste qualquer série. Mas é uma série que eu vou ter um certo carinho sim, porém o final foi um final. Não foi um final assim que estragou, que nem tipo Game of Thrones. Game of Thrones acabou, né? Assim, foi um negócio muito ruim, uma reviravolta, um plot twist péssimo que chamou a gente de idiota. Eu pensei nisso também. Eu pensei até que quando né, tivesse voltado o médico lá no carro, no trem, ele pudesse falar que um dos filhos, um dos trigêmeos estava vivo, por exemplo, né? Uma hipótese X, assim, tá? Seria um plot twist que teria causado uma reviravolta no penúltimo episódio da série. Porém, teria sido ruim, teria sido chato, teria sido péssimo. Então, eles não fizeram isso, graças a Deus. Então, assim, só deles não terem feito um plot twist ruim, eu já fico feliz. Mas ainda assim podia ter sido melhor. Bom, é essa a minha opinião. Vi muita gente que gostou, muita gente que chorou. Eu sou muito fã também, assim como muita gente, mas tem muita gente que passou um pano que eu não entendi. Eu confesso que eu não entendi. Mas essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. Eu não acho que eu vou mudar minha opinião tão fácil, mas eu gostaria muito de que as pessoas tentassem discutir ou debater isso de uma forma saudável, tá bom? Então é isso. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo, mas não sobre mais This Is Us, tá bom? Mas se quiser a gente volta a falar de This Is Us, tá bom? E é isso. Tchau.